Irmãos, a paz do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 5. Vamos ler alguns versículos. Quantos irmãos localiza o Evangelho que é de Jesus Cristo, mas escrito por Lucas? O capítulo é o 5. Quero ler com os irmãos alguns versículos. Quantos irmãos localiza? Quero ser grato a Deus, louvá-lo por esta oportunidade, poder cooperar com todos vocês aqui nesse trabalho. Aos pastores desta casa, Deus seja louvado pela vida de todos vocês. É uma bênção, irmãos, poder chegar em um ambiente espiritual, onde você sente a presença de Deus. Eu posso, irmãos, crer que o Senhor Jesus Cristo já concedeu a cada um de vós as vossas petições. Glória a Deus. Está escrito assim: aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar, ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estava lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. Por favor, toma os vossos assentos. Jesus está em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades, o lago de Genezaré. Este lago aqui é um extenso lago de água doce. Para os irmãos terem uma ideia, cerca de 19 quilômetros é o seu comprimento. Cerca de 13 quilômetros de largura, totalizando 166 mil metros, é a sua totalidade. Nessa imensidão de águas, estava um homem por nome de Simão Pedro. O interessante aqui é que Jesus havia estabelecido uma base ministerial em Cafarnaum. Aquela base ministerial de Jesus Cristo em Cafarnaum, sendo sede do seu ministério, Jesus ali, como diz Marcos capítulo 1, versículo 16, vai convocar os seus discípulos. Jesus está montando o seu ministério. Seus irmãos, observai onde convir. Jesus ensina na sinagoga. Jesus, ele diante daquela multidão, vai proferir uma das maiores pregações. Jesus fala sobre o pão da vida. Seus irmãos, observar em João capítulo 6, versículo 48, após a multiplicação de pão, Jesus deixa claro que ele é o pão da vida. A casa de Pedro foi moradia de Jesus. É um entendimento teológico. Alguns entendidos dizem que Jesus morou um período na casa de Pedro. Aquela casa ali foi palco de milagres, porque sendo assim, Jesus chegando, encontrando a sogra de Pedro doente, ele já cura. Quando os irmãos observam a manifestação de Deus, entende-se que ali é um lugar espiritual. E Deus, por sua infinita misericórdia, estabelece aquele lugar como um palco de adoração primitiva. Jesus recebia muitas ajudas aqui nessa época. Jesus recebia
as mulheres como parte do seu ministério, tão desprezada ao longo de toda a cultura judaica, mas Jesus dá ênfase aos ministérios das mulheres. Aqui nós vamos observar que dentre as ajudas que Jesus recebia, Joana, a esposa de Cusa, se manifestava aqui com grandes dotes financeiros. Observa também que Susana ajudava Jesus. As despesas aqui eram muito altas, mas Deus provia todas as coisas e não lhe faltava nada. Seus irmãos, observai onde convir. Nessa imensidão de águas, há uma frustração. Por quê? Porque Simão, quando saiu para trabalhar, ele tinha certeza que ele ia voltar com a providência. Ele tinha certeza que não lhe faltaria o peixe. Mas Jesus, naquela noite, de forma proposital, quis extinguir, esconder os peixes. Uma coisa eu falo aqui por experiência: quando ele fecha, ninguém abre. Mas quando ele abre, tá para nascer um homem de uma mulher para poder... Eita glória! Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu quero ministrar para vocês aqui uma palavra profética. A multidão esperava Jesus. A expectativa de Simão Pedro era apanhar peixe. Mas havia uma multidão que esperava Jesus para poder lhe ouvir e ouvir a palavra de Deus. Seus irmãos, observai onde convir. As palavras que Jesus proferia transformava as pessoas, edificava, alimentava a alma. Quando aquelas pessoas ouviam Jesus, a sua alma era sarada. A sua alma recebia um refrigério. Quando o profeta Amós, no capítulo de número 8, no versículo de número 11, profetizou, ele disse assim: e eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui sedentos para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui ansiando pela doce palavra do Senhor. Esta palavra traz a nós a confiança. Essa palavra traz a nós calma ao nosso coração. Eu não sei os irmãos, mas eu estou cansado de ouvir palavras de peso, de acusação, palavras que entristecem, que machucam, que ferem os nossos sentimentos. Mas essa noite Jesus te trouxe aqui para receber uma palavra de força, de encorajamento, de incentivo. Você precisa calar algumas vozes que estão trazendo perturbação para a tua alma. Você precisa parar de dar ouvidos a pessoas que não lhe edificam, que nunca acrescentou uma oração ao teu favor, mas teve oportunidade apenas de falar mal, de criticar. Só critica você, só fala mal de você, que não conhece a tua história, que não sabe o que você enfrentou para chegar até o dia de hoje. Eu vou pregar. Só fala mal da tua história, que não conhece as madrugadas frias, escuras e solitárias que você teve que enfrentar. Eu estou pregando para você que passou pelo caráter da renúncia, da dor, do desespero, da aflição, mas Jesus te trouxe aqui como prova viva. O que não te matou te fortaleceu, te deixou mais forte. Então, pelo amor de Deus, alegra a tua alma, porque Ele está presente aqui no nosso meio. Escuta, as decepções nem sempre é o fim. Observa aqui que Pedro estava decepcionado, porque ele vinha de um regresso, de uma madrugada frustrante. Nem sempre a frustração se resume à história da sua vida. Porque quando ele está retornando aqui, observa que os seus companheiros de pesca também estão preocupados. É normal a preocupação vir. É normal vir a preocupação, porque as situações às vezes nos deixam cabisbaixo, triste.
Mas o que eu acho interessante aqui é que Deus havia preparado um cenário. O cenário que Deus estava preparando aqui era um cenário de milagre. Ou seja, quando nós passamos por frustrações e decepções, Deus sempre prepara cenários de milagres. Havia cerca de 18 espécies de peixe no lago de Genezaré, mas todas as espécies de peixe haviam sumido. Dessas 18 espécies de peixe, apenas algumas espécies era ali de valia para os pescadores, bem como os pardos, as tilápias da Galileia, bem como as sardinhas do Quinerete. Mas Deus resolveu fechar, Deus resolveu esconder os peixes. Quando Deus está no controle da situação, Deus, Ele é aquele que providencia caminhos no meio do deserto. Deus é aquele que faz caminho no meio do mar. Deus é aquele que providencia, como Elias, quando estava lá no Querite. A Bíblia diz que havia uma sequidão, e a sequidão produziu fome. Mas Deus disse: vai até o ribeiro de Querite, porque lá eu já vou providenciar para você o que tu vai comer e o que tu vai beber. A Bíblia diz que Elias, obedecendo a Deus, vai lá para o ribeiro de Querite. Quando ele chega no Querite, o pão estava chegando. Oh glória! Enquanto a nação tinha fome, Deus alimentava o profeta. Enquanto a nação tinha sede, Deus dá água fresca para o profeta. Sabe o que é isso? Resultado da obediência. Quem é obediente a Deus passa pelo vale, passa pelo deserto, mas Deus concede a vitória. Mas Deus concede a vitória. Pregador, mas o Querite secou. É verdade, o Querite se secou porque não chovia. Aí o Senhor se manifesta para Elias e diz: Elias, levanta, vai até Serepta, que é de Sidom. Mas como pode? Lá em Sidom, na fronteira, no meio do paganismo, no meio de uma cultura estranha, era o céu dizendo para Elias: eu vou providenciar nos mínimos detalhes, onde você menos imaginar. Eu tenho provisão, eu tenho provisão, eu tenho provisão. Cadê você que veio adorar? Cadê você que veio exaltar? Tem uma viúva lá te esperando, Elias. Viúva tem o que para dar, irmãos? Quando Deus manda, tem sim. Quando Deus manda, tem. Quando Elias chegou em Serepta, que é de Sidom, a viúva estava lá preparando o seu último bocado de pão. Ele ia chegar em um ambiente hostil, em um ambiente que a morte estava prevalecendo. Mas quando a viúva declarou: vou morrer, vou dar de comer ao meu filho e vou morrer, Elias, profeta de Deus, levantou a mão e disse: não é assim não. Eu vim enviado por Deus. Então se Deus mandou, ele manda. Eita glória! Se Deus mandou, ele se responsabiliza. Se Deus mandou, pode ir, irmão. Pode ir, só não vá se Jesus não mandar. Mas se ele mandar, pode ir. Ele disse assim: faz o seguinte, faz um bocado de pão para mim. Prepara esse pão aí, que nós vamos ver o milagre acontecer. A viúva obedeceu, preparou o bocado de pão. Elias comeu, levantou a mão para o céu e disse: assim diz o Senhor, a partir de hoje não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas todos os dias que a viúva levantava, tinha farinha na panela e tinha azeite na botija. Eu estou profetizando para você: não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus e tu vai ver o que Ele vai fazer. A frustração daquele momento revela uma verdade. Existem frustrações e decepções em nossas vidas que revelam algumas verdades. Primeira, não é na sua experiência, filho.
Não é no seu diploma. Não é na sua academia de letra. Ei, mas é na dependência. É na dependência. É na dependência. Deus estava dando uma oportunidade a Simão Pedro a conhecer a dependência de Deus. Depois que você conhece a dependência de Deus, irmãos, você não quer viver mais longe dela. Depender de Deus requer esforço, requer fé e coragem. Viver pela fé não é tarefa para qualquer um, mas Deus separa aqueles que crêem, aqueles que confiam, para viver propósitos extraordinários. Observa que a multidão apertando para ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não era a palavra de José de Arimateia, um político conceituado. Não era a palavra de Herodes, o rei. Mas era a palavra de Jesus. Era a palavra de Jesus Cristo. A palavra de Deus. Como diz lá no meu interior da Bahia, é prego batido e ponta virada. Quando ele manda, oh glória. Quando ele fala, quando ele determina, eu quero ver quem vai impedir o que ele já determinou ao teu respeito. Observa, a obediência procede o milagre. A obediência procede o milagre. Quando o Senhor pegou o barco de Simão Pedro, primeira coisa, ele disse: eu vou ensinar. Eu preciso pregar primeiro. Depois que eu pregar, eu resolvo o seu problema. Mas primeiro é o reino. Primeiro é o reino. As demais coisas eu acrescento. É só detalhes. É resultado da sua obediência. As demais coisas eu acrescento depois. Então vem para cá, vem para o reino primeiro. Entrega no reino, entrega no altar. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Tudo que você entrega no altar, o altar te devolve. O altar não deve nada para ninguém. Oh meu Deus. Oh Jesus. Derrama no altar. Você lembra de Ana? Ana era casada com Eucana e você conhece a história. Lá nas montanhas de Ramataim, Zofim, ela saía de Ramá e ia para Siló. E quando ela chegava em Siló, ela ia para onde? Para o altar. Chorando, angustiada, triste, porque dentro de casa vivia uma das maiores perseguições. Dentro da sua própria casa. Ela não tinha opção de desligar o celular. Ela não tinha opção de bloquear no Zap Zap. Não tinha. Ela não tinha opção de fechar a porta. Era todo dia angustiada. Todo dia atribulava. Porque tinha uma mulher lá que fazia esse papel e fazia bem feito. Mas deixa eu te dizer uma coisa e vou confessar aqui. Quantas vezes eu preguei dizendo: Jesus vai matar Penina. E crente gosta desse negócio. Quando fala em matar em vingança, o crente levanta a mão, sapateia, crente gosta de vingança. Oh glória. Quantas vezes eu disse: Jesus vai matar Penina. E a grande massa, os eventos, levantava a mão, glorificava. Quando foi um belo dia, eu fui dizer esse negócio de novo: Jesus, aí na hora engasguei. Aí o Espírito Santo veio e falou para mim assim: não vai morrer ninguém. Jesus não é jagunço de ninguém. Vai ficar viva. Eu disse: então, Espírito Santo, começa a palestrar comigo esse negócio, porque eu não estou entendendo muita coisa não. E o Espírito Santo veio com a voz doce, meiga e suave e disse: quanto mais Penina irritava, angustiava, mais Ana buscava a Deus. O que eu vou profetizar aqui é sério. Deus não vai matar a Penina. Deus vai deixar do seu lado. Até porque alguém precisa levantar a mão e glorificar a Deus pelo teu milagre. Ana naquele dia foi entregar tudo no altar. Deus aceita o homem no sentido universal, homem e mulher. O homem pela metade, mas quando se entrega por inteiro. Mas Deus rejeita o homem por inteiro, que quando se entrega pela metade.
Deus sabe que você pode dar mais. Deus sabe que você pode se entregar mais. Deus sabe que você pode se esforçar um pouquinho mais. Deus sabe que ainda no meio deste caos, dessa dor, desse sofrimento, você pode ir mais adiante. Não desista do teu milagre. Não desista da tua vitória. Só Deus sabe o quanto que você enfrentou para chegar aqui. Então, levanta a tua cabeça, mulher de Deus. Levanta a tua cabeça, homem de Deus. Ele é contigo. Quando Ana não tinha nem palavras, o sacerdote Eli olhou para ela e disse: tu está bêbada, mulher. Quem deveria parar, quem deveria acolher, liberou uma palavra dura. Ana poderia ser esse crente moderno. Não aguento ouvir uma palavra dura hoje. Se o pastor pregar um pouquinho mais duro, já pede a carta, já vai para a igreja vizinha. O crente moderno hoje é assim: escolhe palavra para poder ouvir. Ah, aquele pregador pregou muito duro. Ah, aquele pastor foi falar isso e aquilo outro. O crente moderno é assim. Mas o crente raiz não. Quando a palavra dura chegou até Ana, Ana abriu a boca e disse: meu Senhor, sou uma mulher atribulada. É verdade, deixa eu reconhecer aqui o meu estado. Mas tem uma coisa que o Senhor não observou. Todos os dias, não tem um dia sequer, a minha alma eu derramo na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Tem uma diferença. Atribulado, amém. Passando por dificuldade, glória a Deus. Enfrentando luta, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem uma coisa: desviei não, irmão. Estou na presença, não me afastei do propósito não. Estou buscando, eu vim pregar para você. Eu vim pregar para você que não abandonou o propósito, mas antes encarou o processo. Você vai viver coisas extraordinárias. O sacerdote Eli abriu a boca e diz: mulher, então é o seguinte, já que é assim, que Deus conceda o desejo do teu coração. Ela voltou para casa e voltou diferente, porque a palavra foi liberada. A palavra foi liberada. Ela voltou para casa. A Bíblia diz, é a Bíblia, não sou eu. A Bíblia diz que Eucana conheceu a Ana e o Senhor se lembrou dela. Oxalá que Deus nessa noite se lembre de mim, de você, porque o teu milagre está sendo gerado. O teu milagre está sendo gerado. O teu milagre está sendo gerado. Escuta, a barriga de Ana cresceu. Foi inevitável. Não dava mais para esconder, pastor. O milagre foi gerado. Vai virar notícia, viu? Calabaruque, Uriabaracia. Vai virar notícia. Não vai ter como esconder muito tempo. Vão ter que ver o teu milagre sendo gerado. E quem estava de olho duro agora secando? Penina. Penina estava de olho duro. Quem tanto irritou, quem tanto angustiou, agora está vendo o milagre sendo gerado. Vai chegar o grande dia desse milagre nascer. Oh glória! Quando Ana foi dar luz, não diz a Bíblia, pensamento do pregador e o que diz a cultura judaica, a mulher mais velha dá exemplo. A mulher mais velha, que já teve outros filhos, tem experiência de parto. Quando Ana foi dar luz, quem é que estava lá? Segundo a cultura judaica, a mulher mais velha teve que entrar no quarto, olhar para Ana com dores de parto. Pensamento do pregador, em síntese, não diz a Bíblia, pegou na mão de Ana e disse: vai mulher, bota força, não desista não mulher. Olabaracia, vai, bora Ana, o teu milagre está sendo gerado. Vai, vai. Agora quem irritava, quem angustiava, não angustia mais, não irrita mais, está do lado, dizendo: bora mulher, bora, bota força, o teu milagre está chegando. É assim que Deus vai fazer. Prepara para uma reviravolta de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus na tua vida.
Iribida Sibia Baraio. Eiaiaba Canturia. Você lembra do voto de Ana? Ana disse: Senhor, eu já não tenho nada mesmo. Se tu me der, não é meu, é teu. Aí passou um ano. Vai Ana agora de novo, no mesmo lugar da humilhação, no mesmo lugar do processo, no mesmo lugar que foi ridicularizada, no mesmo lugar que foi tida como embriagada. Chega a Ana com o menino. Sube de canto. Eu estou pregando para você. Alaio de raio. Tantos cantos laboriaio. E aí tantos que abarasse. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. No ano de 2004, eu era um homem foragido da justiça. O meu sotaque já denunciou. Eu sou baiano, minha linguagem é pesada. 2004, foragido da justiça da Bahia. Depois de 16 anos sem contato com meu pai, minha mãe conseguiu o contato dele, contou a situação. Ele disse: manda esse menino para cá, eu vou dar jeito na vida dele. Não sabendo ele que quem dá jeito na vida do homem é Jesus. Cheguei aqui no final de 2004. Fui morar na zona leste de São Paulo, em Goianazes. Primeiro mês, bênção. Segundo mês, dificuldade. Terceiro mês, discussões. Meu pai abriu a porta da casa e disse: sai daqui, não te quero mais em casa. Eu peguei as minhas coisas, fui para a estação de trem de Goianazes, peguei o trem e fui para a Praça da Sé. Sozinho, sem ninguém. Morei durante 8 meses naquele lugar. 1 ano e 2 meses nos albergues. Completando quase 3 anos, eu disse: não aguento mais. Liguei para a maninha e disse: mãe, não suporto mais. As ruas tirou tudo de mim. Dignidade, caráter, viciado no crack. Não tenho vergonha de dizer que cheguei a vender minha roupa do corpo para conseguir uma pedra de crack de R$5. Na época, a Cracolândia era na estação Júlio Prestes. Ali eu convivia ali, morava ali. Resumindo, não vou contar todo o testemunho. Voltei para a Bahia. Fui preso porque era foragido da justiça. E dentro do sistema prisional, encontrei a Jesus. Ou melhor, Jesus me encontrou. E Ele me fez promessas. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito complexo. O Senhor me ergueu como um pregador do Evangelho. Saí do interior da Bahia, sou lá da cidade de Itabuna, Recôncavo Baiano, próximo de Ilhéus. E o Senhor me levou a Salvador. Salvador, Deus cegou aquela mulher para me dar vitória. Minha bonequinha de louça. Casei, Deus me deu filhos. Um belo dia o Senhor disse: agora tu vai para São Paulo. Eu disse: não vou. Vou não. Fazer o que em São Paulo? Humilhado. Quantas vezes naquela praça, aqueles trabalhadores, não culpo eles, com aqueles jatos de água, molhando os colchões, molhando cobertas. Quantas vezes eu tive que ir até as latas de lixo para poder abrir e comer um pedaço de comida, um pedaço de pão. Eu disse para lá: eu não volto mais. Não volto naquela cidade. Jesus disse: tu vai voltar. E ainda tem mais. Além de tu voltar, tu vai ter que perdoar o seu pai. Pregar de perdão é fácil. Falar perdoe seu irmão é fácil. Subir no púlpito, exortar, maravilha. Eu quero ver viver o que prega. Eu quero ver pregar o que vive. Jeová me virou pelo avesso. Peguei todo o meu eu, todo o meu ego, porque o homem tem isso. Só basta Jesus dar um pouquinho assim, já começa já, ó. Mas Jeová conhece. Eu estou pregando para alguém. Jesus não manda recado.
Eu estou pregando para alguém nessa noite. Tive que pedir perdão, meu pai. Pai, me perdoa. Ele disse: filho, eu também te peço perdão. E está os dois perdoados. Preparei aquela comida gostosa que ele gosta de comer, aquela feijoada. Preparei o guisado e fizemos as pazes. Aí Jeová disse assim: hoje você vai ver o que eu vou fazer no teu ministério. A partir de hoje, tu vai ver o que eu vou fazer. Eu vou soprar o teu nome. Irmãos, para a glória de Deus, chegamos aqui em 2015 com 2 malinhas de roupa e uma promessa. Eu e minha esposa e as crianças. Olha o que Deus tem feito conosco. Não sou merecedor de nada, mas a sua graça me alcançou. Por isso que eu estou lembrando de Ana, chegando no lugar da humilhação, com o menino nas mãos, dizendo: olha aqui, ó, por este menino orava eu. O sacerdote Eli sem entender, mas era Ana dando uma resposta, dizendo: lembra do ano passado, angustiada, aflita, atribulada, tu me julgou mal, tu falou mal de mim, mas olha hoje aqui, estou com o menino, porque por essa criança eu orava. Cadê você que veio adorar? Vai ter, irmão, vai ter. Vai ter uma reviravolta na tua vida, vai ter. Vai ter, vai ter, meu Deus. A obediência procede o milagre. Depois que Jesus pregou, depois que Jesus ensinou, pastor, aí ele disse assim: ô Pedro, Simão, ô Simão, faz o seguinte, lança-te para o mar alto. Tu está no raso, rapaz. Tu vai ter que voltar, Senhor, voltar de novo. Madrugada toda trabalhando. Era Simão Pedro dizendo: rapaz, eu conheço isso aqui na palma da minha mão. Como diz lá na minha Bahia, antes tudo isso aqui era mato. Mas Simão foi esperto. Eu gosto de Pedro, mesmo truculento, bruto, brabo, eu gosto de Pedro. Aí Simão olhou assim, e disse assim: ô mestre, porque tu mandas. Eu gosto de Lucas, porque Lucas era um médico grego. Aí Lucas vai explicar isso aqui. No grego, ele vai explicar a epistata. Epistata significa aquele que tem o poder de mandar. Foi mais ou menos assim. Conheço os 19 quilômetros de extensão desse mar da Galileia. Os 13 quilômetros de norte a sul. E os 166.700 metros na palma da minha mão. Eu não pesquei um bardo. Eu não pesquei uma tilápiazinha da Galileia. E nem uma sardinha do Quinerete. Mas segundo a epistata, aquele que tem o poder de mandar. Chorabaracantarabaraca. Chorabaracia de Comanasse. Aquele que tem o poder de mandar. Aquele que tem o poder de ordenar. Aquele que quando manda, até o vento e o mar lhe obedece. Quem é esse? Camaraçu e aborequebadarasi, camadacandarabara, cominassi. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Aí Pedro disse assim: eu vou. Se tu mandas segundo a tua palavra, eu vou. Em João, capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio era o verbo. E quem é o verbo? Palavra. A palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Te humilhou e te deixou ter fome. Te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou para te dar a entender que o homem não vive só de comer,
Mas vive de quê, pregador? Vive da palavra, da palavra, da palavra canta. Está aqui, ó, da palavra. Vamos embora de Bíblia. Josué capítulo 1, versículo de número 8. Olha o que o Senhor disse para Josué: não te aparte do livro dessa lei, não te aparte do livro desta lei, antes medita de dia e de noite, para que cuidados há de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará te prosperar o teu caminho e tu será bem sucedido. A palavra em Salmo número 119, verso de número 9. Olha o que o salmista diz: oh glória, de que maneira o jovem purificará o teu caminho? De que maneira? Observando a tua palavra, a tua palavra. Em Salmos número 119, verso de número 11. Escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Em Salmo número 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Oh glória. Isaías capítulo 40, versículo de número 8. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isaías capítulo de número 55, versículo de número 11. Assim será a palavra, meu Deus, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará vazia, mas antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que eu designei. Cadê você que veio pela palavra? Cadê você que veio pela palavra? Jeremias capítulo 23, versículo de número 29. A minha palavra é como que? Fogo. Oh glória, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Em Lucas capítulo 11, versículo 28. Bem-aventurado, feliz é aquele que ouve a minha palavra e guarda. Em João capítulo 4, versículo de número 41. Oh glória, por causa da tua palavra, ai meu Deus, muitos estão ouvindo, muitos estão crendo por causa da tua palavra. Em João capítulo 5, versículo 24. Eu vos asseguro, quem está assegurando? Deus, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Oh meu Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé, ela vem e vem pelo ouvir a palavra. Cadê os amantes da palavra? João capítulo 8, versículo 31. É a palavra. Se permaneceres firme na minha palavra, verdadeiramente sois os meus discípulos. Oh glória, é a palavra. Efésios capítulo 6, versículo 17. Olha o que Paulo diz à igreja em Éfeso: tomai também o capacete, que é a salvação, a espada do Espírito, que é a palavra. Olha Paulo falando à igreja de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, toda a sabedoria, ensinando-vos, ademoestando-vos uns aos outros, oh glória, é a palavra. Escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Aqui eu fiquei crente. Pastor, eu fui esses dias fazer uma ressonância magnética. Quem já foi fazer aqui ressonância? É porque vai ficando velho, né? Aí uns picos de papagaio, hernia de disco, esses negócios aí. Ou você pensa que a conta não vinha pro baiano?
Foi mais de 10 anos pulando carnaval. Mais de 10 anos requebrando atrás de um trio elétrico. Aí Jeová disse, perdoado está seus pecados, mas vem a consequência. Gastou demais sua coluna. Rodou muito tempo sem óleo. Aí hoje tem uma dorzinha aqui, dorzinha acolá. Fui fazer a tal da ressonância magnética. Entrei naquela máquina. Quem tem fobia não entra ali não, viu, irmão? Tem que ser crente. Parecendo que você ia sair em Nárnia. Entrei e fiquei lá dentro. Aí o doutor disse, dá para fazer com contraste ou sem contraste? Eu disse, como é esse negócio? Ele disse, contraste, tu bebe um líquido. E lá dentro fica todo colorido. Mas para sair dá um trabalho. Disse, não, deixa sem contraste. Preto e branco, preto e branco, preto e branco. E fiz a ressonância magnética. E ele pegou o resultado, diz aqui, ó, L1, L2, L4, L10, L20. E mostrou tudinho. Aí eu voltei, baiano, matuto. Aí eu voltei para cá e disse, mas rapaz, você entra dentro de um troço. O troço vem dentro de você. Você começa a ver as coisas. A tecnologia. Aí o Senhor disse, oxe, vai ser besta, rapaz. Escritor aos Hebreus. Capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra na divisão da alma e do espírito. A ressonância magnética só consegue ver o corpo, mas a palavra entre a divisão da alma e a palavra, aí Jeová me diz, a palavra é maior do que ressonância magnética, a palavra é maior do que o raio-x, a palavra é maior, a palavra, em Tiago, capítulo 1, versículo 22, porque a palavra, essa aqui dói na alma, seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando a vós mesmo. Ouça essa palavra e pratique ela. Oh glória, porque 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Eita, a mídia está trabalhando certinho ali, o dedinho, estou vendo o dedinho trabalhando. Primeira carta, primeira epístola universal de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra que foi evangelizada entre vós, para finalizar, Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 13. Aqui é a igreja pentecostal da Bíblia. Eu vim preparado. Capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê, é aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Quem veio pela palavra, quem veio pela palavra, quem veio pela palavra, oh meu Deus! Pedro está indo pela palavra. Pedro reconheceu a palavra. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo no mesmo livro de Lucas, capítulo 7. Jesus está em Cafarnaum, encontra com o centurião. O centurião foi lá rogar, dizendo: mestre, tem um servo meu que parece que vai morrer. Jesus disse: opa, vamos lá resolver esse negócio. Jesus é para resolver problemas. Não tem problema difícil que Jesus não resolva. Lucas capítulo 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. Escuta, Jesus disse: vou lá. Aí o centurião olhou para a vida dele, fez aquele autoanálise e disse assim: pregador, eu tenho 100 homens ao meu comando. Eu digo vai, ele vai. Eu digo vem, ele vem. Ô mestre, faz o seguinte, precisa ir lá não. Você crê que Jesus está visitando lá? Você crê que esse final de semana
Era para ser de tragédia e Jeová está indo lá na frente. Você crê? Você crê que Jesus vai guardar o seu filho, a sua filha, neste final de semana prolongado, esse feriado? Você crê? Jesus já se antecipou. Quando o salmista no Salmo 46, ele diz que ele quebra o arco e corta a lança. Eu perguntei, mas letal não é o arco. O arco apenas arremessa. Letal é a flecha. Letal é o dardo. Por que o Senhor não quebra logo o dardo? Por que o Senhor não quebra logo a flecha? Ele disse, não, eu vou na raiz do problema. Antes do arqueiro pegar o arco, eu já estou quebrando lá, calabaraçuia, calabaracia. Eu já vou quebrar o arco, já vou cortar a lança e vou pegar os carros e vou queimar no fogo. Olabaracia. Quem está recebendo a palavra? Quem está recebendo a palavra? Quem está recebendo a palavra de Deus? Escuta, o centurião disse, Jesus, tu não precisa ir lá não. Está escrito assim, capítulo 7, versículo número 6. Jesus foi com ele, mas quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos dizendo, Senhor, não incomode mais, porque não sou digno de entrar debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda já me julguei digno de ir ter contigo dizer, porém, uma palavra que tu liberar vai mudar tudo, vai mudar, 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 vai mudar. Finalizo. O milagre não começou no fundo do mar. O milagre começou na atitude do coração. Palavras até comovem. Por um exemplo, eu estou aqui, irmão, me esforçando, usando todo o conhecimento, uma boa oratória, uma boa exegese, buscando dentro da hermenêutica a interpretação da palavra, porque vocês merecem um conteúdo de qualidade. Bíblia. O pregador tem que estudar. Aquele que foi vocacionado para ministrar a palavra tem que ler a Bíblia. Eu não posso subir aqui, irmãos, e pregar qualquer coisa, porque eu estou dentro de uma igreja, e o que eu mais pedi a Deus foi a ciência da palavra. Eu me lembro que, novo convertido, eu ganhei um barraco para poder morar. Quem conhece aqui argila, barro e taipa, pequenos caibos? A argila com taipa faz paredes. Esse barraco que eu morava era de argila, de barro e taipa. Morava de frente com o mangue. Quem conhece mangue? É uma vegetação encharcada por água e forma-se uma lama densa. É de lá que saem os caranguejos, é de lá que saem os crustáceos. Eu morava de frente com o mangue, no fundo do aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus. Escuta, não tinha luz, não tinha energia. Quem conhece candeeiro? É um pequeno objeto confeccionado artesanal, que põe querosene, aí pega um pavio, um pedaço de pano ou estopa e acende. Eu tinha comprado 50 centavos de querosene, 2 litros. Eita. Pastor, passei a madrugada toda lendo a Bíblia. Só que eu chorava porque eu não entendia nada. Eu lia o Salmo 23, de frente para trás, de trás para frente. Eu não sabia de nada. Eu disse, meu Deus, como eu vou ser pregador se eu não conheço a tua palavra? Eu recebendo profecia, tu vai pregar, viajar esse mundo, tu vai pregar, tu vai pregar. Eu disse, então se eu vou pregar, eu tenho que fazer o quê? Ler Bíblia. Só que eu lia e chorava porque eu não entendia nada. Até hoje, não entendo muita coisa. Eu ainda sou esse pregador que faço rascunho, viu?
viajei para o Paraguai ano retrasado, fui pregar lá. Aí o irmão me deu um tablet. Eu até comecei a pegar com aquele negócio, mas me deu uma agonia. Eu disse, não sei pregar com isso não. Eu ainda sou um pregador que faz rascunho, pega papelzinho, anota. 4 horas da manhã eu estava fazendo meu rascunho hoje. Fazendo meu rascunho. Eu aprendi assim, irmãos. Nada contra quem usa tecnologia, pode usar. É porque eu não consegui usar o tablet. Aí deu 3 e pouca da manhã. Eu lendo o Salmo 23 com o candeeiro aceso. Aí eu disse assim, Senhor, eu não consigo entender. Como eu vou ser pregador se eu não consigo entender? Aí o Senhor disse assim para mim, o Espírito Santo, levanta, vou te dar uma experiência. Levantei, 3 e pouca da manhã. Saí pelo aquele bairro por nome de Nelson Costa. Atravessei todo aquele bairro a pé. Fui ali pelo bairro do Pontal. Peguei a avenida Lomanto Júnior. Atravessei a ponte Lomanto Júnior. Fui para o centro da cidade, na avenida Soares Lopes, de frente com o mar. O Espírito Santo diz assim, agora para aí, para. Eu parei, em frente àqueles prédios, em frente àqueles condomínios. Aí a voz do Espírito Santo diz assim, dá um grito bem alto, Jesus te ama. Eu abri a minha boca e dei um grito bem alto, Jesus te ama. O Espírito Santo diz assim, agora volta para casa. Chinelinho havaiana, a minha calça era doada, a minha camisa era furada de traça, mas foi a madrugada mais incrível. Eu trocaria tudo por isso de novo. Por isso que eu peço a Deus, não tira Jesus de mim a simplicidade. Não tira de mim, Senhor. Eu não entendo porque muitos aí hoje são soberbos. Não reconhecem, não sabem de onde Deus tirou. Mas nesse dia eu voltei para casa, cantarolando, irmãos. Feliz. Aí sabe o que aconteceu? Comecei a pregar, vou fechar a Bíblia, meu horário já foi. Comecei a pregar. Só pregava de dia, 5 de oração e tarde da bênção. 2 anos sem pregar à noite. Não vinha convite, irmão. E eu dentro de mim, no dia que eu pregar à noite, aí eu vou ser um pregadorzão. Só prego de dia. Aí um belo dia, fui pregar na tarde da bênção. Missionária Maria Aguiar, Maria Alice, as Marias de Deus. Aí fui pregar na tarde da bênção, na nossa sede, Avenida Canavieiras, número 2800, salvo engano, ali em Ilhéus. Quando eu cheguei lá, que eu sentei no púlpito, o Espírito Santo diz assim, ó, só ouça e não diga nada. Ai de ti, se tu abrir a boca e falar alguma coisa. Antes de passar a oportunidade, a missionária Maria Alice diz assim, vamos ouvir um testemunho aqui de um jovem. Aí o jovem se levantou e veio, trêmulo, com vergonha, cabisbaixo, pegou o microfone e começou a contar o testemunho. No dia tal, na madrugada tal, ele contando a história da vida dele. Ele disse que o pai dele era executivo, diretor executivo daquela extinta empresa aérea, a Varig. Ele disse que a mãe dele trabalhava com moda e só vivia viajando e estava em Paris. O pai estava nos Estados Unidos em reunião executiva da empresa. E ele sozinho, lá no último andar, na cobertura do apartamento, bebendo uísque e cheirando cocaína. Escuta. E uma voz chegou no ouvido dele e disse assim, pula, ninguém te ama. Cadê seu pai? Cadê sua mãe? E aquele moço, usando entorpecente, chegou no alpendre do apartamento. E ele contando o testemunho, eu já estava chorando. Eu já estava em lágrimas. E o Espírito Santo dizia, só ouça e não fale nada. Ele disse que chegou na ponta do alpendre daquele apartamento. Quando ele disse, eu vou pular, porque ninguém me ama. Eu estou pregando para você. Sube de canturiabarasi. De camanas.
enquanto Satanás estava lá naquele alpendre, falando para aquele jovem de classe média alta: pula, 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 acabou, não tem mais jeito. Aí a voz do Espírito Santo: vai lá no barraquinho de madeira, chora para cantar a baruque, lá naquela taipa com argila, levanta um menino novo convertido, que chorava porque não entendia a palavra. Quando aquele moço disse que ia pular lá do 10º, sabe Deus quanto andares, ele ouviu uma voz, uma palavra: Jesus te ama. Ele contando disse que não aguentou, as pernas estremeceu, desceu depressa do alpendre e disse: quem é esse Jesus que me ama? Quem é esse Jesus que me ama? Quem é esse Jesus que me ama? Deixa eu te dizer uma coisa: naquele dia preguei a palavra de Deus, não me apresentei para aquele jovem, porque Jesus disse: ai de ti se tu se apresentar para ele. Eu te chamei como uma voz, tu és uma voz. Cadê você que é uma voz? Cadê você? Ele aparecia. Isso. Cadê você que é uma voz? Você é uma voz. Você não é eco de ninguém. Finalizo. Passou-se os dias, eu fui para um culto. Sexta-feira da libertação, bairro Hernani Sá, na Urbis. Cheguei cedo, sentei na primeira cadeira. O pregador Dimes Rassum ia pregar. Eu gostava de ver o pastor Dimes Rassum. E fui sentar para ouvir. Quem não é apto para sentar para ouvir, também não é apto para estar em pé para poder falar. Eu sentadinho ali. Deu 7, deu 8, deu quase 9. O pastor não tinha chegado. Aí a missionária que estava dirigindo o trabalho, Lícia, disse assim: o pastor Dimes Rassum não chegou. Não é de costume, ele sempre atende as agendas, não é de costume, mas vamos fazer o seguinte: está ali o irmão Wendel. Irmão Wendel, vem trazer uma palavra para nós. Ô irmão, a Bíblia já estava cheia de papel, cheia de rascunho, já estava engatilhado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Subi naquele púlpito, para a glória de Deus, com 2 minutos de pregação, larguei o microfone e disse: não vou pregar mais não. Desci para o meio da igreja, sapateei, rodei, dei aviãozinho, estava cheio do Espírito Santo. Hoje pregamos todo engomado, porque a homilética diz: é 2 passos para trás, 2 passos para frente. Irmão, eu só estou me comportando hoje porque é a primeira vez. Da segunda, tu vai ver um baiano doido, 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 doido. Calabarás e bicandarás. Oh meu Deus! Quando voltei para o púlpito, quem entrou na igreja? Pastor Dimes Rassum. Olhei para a missionária, vai embora, filha. A palavra está contigo, negão. Ninguém mandou dar o microfone. O próprio Espírito Santo me ensinou. Quando o pastor Dimes Rassum subiu, olhei para a mão do pastor, cheia de graxa. O carrinho dele quebrou. Eu peguei o microfone e disse: meus irmãos, já é chegado no nosso meio pastor Dimes Rassum, torna a direção do trabalho a quem é de direito. Quando o pastor Dimes pegou o microfone, contou a situação, aí terminou de contar que o carro quebrou, ele disse: cadê o jovenzinho que estava pregando aqui? Meu lugarzinho, já tinha alguém sentado. Eu fui lá para o final da fila. Ele disse assim: pregador, antes de acabar o culto, não saia sem antes falar comigo. Quando acabou o culto, pastor Dimes foi lá, comprei um DVD dele. Ele disse: filho, a partir de hoje, onde eu passar, eu vou falar o teu nome. Tu vai pregar em tanto lugar. A partir daquele dia, comecei a pregar, comecei a viajar. Eu queria pregar de dia, não conseguia mais, só pregava de noite, de noite, de noite, nas sedes, viajando pelos recôncavos baianos, pela cidade. Sabe o que é isso? Obediência, obediência, obediência. Cadê você que veio pela obediência? O meu horário já estourou.
Por favor, pode orar pela igreja, pastor? Se coloca de pé. Eu usei todo o meu tempo e um pouquinho mais do Espírito Santo. Você precisava ouvir essa palavra hoje. Você precisava estar aqui hoje. Deus só trouxe hoje quem Ele quis, irmãos. Não diga para o seu irmão que não veio, você perdeu, porque ele não perdeu foi nada, foi você que ganhou, você que ganhou, você que ganhou. Quando Pedro jogou, Simão Pedro jogou a rede, que puxou, foi tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que ele começou a assinar para a praia e dizendo: vem logo, vem depressa, é muito, eu tenho que dividir, é muito, eu tenho que dividir. A bênção de Deus vai ser tão grande na tua vida, que não vai suportar, você vai ter que dividir, vai chamar os vizinhos, vai chamar os amigos, vai chamar os parentes. Oh glória, prepara, hoje é o 9º dia do 7º mês do ano de 2026, está tendo a reviravolta de Deus na tua história, na tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, aqui está o teu filho, meu Pai, aqui está a tua filha, meu Deus, que veio a este trabalho, a este culto, Senhor. Eu creio que assim como Simão Pedro voltou para casa com tanto peixe, com tanto peixe, com tanto peixe, o teu filho vai voltar hoje para casa com a bênção, com a vitória, porque a palavra foi pregada, a palavra foi liberada, a palavra foi ministrada. E você que acredita, levanta a tua mão bem alto e dá o seu maior glória para Jesus. Deus abençoe. Que Deus Cristo, Jesus Cristo, esteja com vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigado. Deram um tempo para mim e disseram se eu pudesse usar um pouquinho, se eu quisesse usar um pouquinho do tempo extra. Mas eu peço aos irmãos que guardem esta palavra. Essa palavra de hoje, ela é uma palavra que muda a história. Como mudou a minha vida, mudou a de vocês, vai mudar a vida também dos seus familiares e de todos aqueles que estão ao seu redor. Deus abençoe, torne a direção do trabalho a quem de direito.